Daí galera, beleza? Dando sequência ao tutorial, eu vou ensinar agora como trabalhar com a parte gráfica. Os videogames antigos tinham uma maneira diferente de armazenar os dados de imagem em relação ao computador. Num arquivo bitmap, criado pelo Paint, os dados de informação dos pixels são registrados sequencialmente um a um, a partir da leitura da imagem, feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pixel significa Picture Element, elemento de imagem. Ele é o menor ponto que forma a imagem. Já em um arquivo gráfico do Mega Drive, o registro dos dados de informação da imagem também é feito a partir da leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo, mas com a diferença que ao invés de serem registrados pixels individuais, são registrados blocos de 64 pixels cada, extraídos sequencialmente de áreas quadriculadas da imagem. Esses blocos são chamados de tiles, e suas dimensões são de 8 pixels de largura por 8 de altura. Uma das razões que explica esse tipo de armazenamento é que um tile tem a finalidade de servir como um padrão que possa ser repetido na tela para formar uma imagem, diminuindo a quantidade de tiles necessários para formá-la e com isso gerando economia de memória, já que os videogames antigos dispunham de pouca RAM. Aqui nesse exemplo, com apenas um tile carregado na memória, eu consigo formar uma escadinha simplesmente o repetindo na tela. A resolução de tela do Mega Drive é de 320 pixels de largura por 224 de altura, o exato tamanho da janelinha do Gems ao ser aberto, uma resolução pequena para os padrões de hoje em dia. No Paint, se você desenhar um retângulo com essas dimensões, você vai perceber isso. O link da descrição é dessa página da Wikipedia que fala sobre resolução. A resolução de uma imagem não depende do seu tamanho, e sim da quantidade de pixels que ela contém. Quanto menos pixels em cada dimensão ela tiver, ou seja, quanto menor for a sua resolução, maior vai ser o efeito de serrilhamento, efeito esse que fica aparente quando os pixels são dispostos para formar uma linha na diagonal, ou próxima dela. Com essa resolução, cabem 40 tiles na horizontal e 28 na vertical. Como uma imagem é dividida em tiles, qualquer imagem que vá ser convertida em um arquivo gráfico do Mega Drive deve ter dimensões que sejam múltiplas de 8, senão ela será exibida totalmente desconfigurada. Bom, para exibir uma imagem na tela eu preciso carregar seus tiles na memória do Mega Drive, a chamada VRAM, ou Video RAM. E para carregar os tiles na memória, eu utilizo o comando load tiles. O comando load tiles tem 4 parâmetros. O primeiro deles você já conhece, é a indicação do rótulo de dados que contém os tiles a serem carregados na memória. A quantidade de tiles, valor que é indicado no segundo parâmetro, depende do tamanho da imagem. Exemplo, uma imagem com o tamanho de 40 pixels de largura por 32 de altura. Dividindo por 8 essas duas dimensões, você tem 5 tiles na horizontal, que multiplicado por 4 tiles da vertical, dá um total de 20 tiles. No terceiro parâmetro, você insere a posição de memória a partir da qual será carregada a sequência de tiles da imagem. Cada posição de memória pode guardar um tile. Oficialmente são 1344 posições de memória, mas parece não ser possível carregar tiles na posição 0. Então, na prática, você tem 1343 posições disponíveis. Nas 256 primeiras posições de memória, compreendidas entre 0 e até 255, são carregados automaticamente ao executar a ROM os tiles com o conjunto de caracteres da tabela ASCII, que você conheceu com esse exemplo de código. Ela contém a fonte, letras e números e sinais de pontuação, e outros símbolos. Nessas posições você até pode carregar tiles de uma imagem, mas somente se não for usar o comando print no seu código, porque se usar ao invés dele imprimir o caractere entre aspas, ele vai imprimir o tile carregado na posição que era desse caractere. Isso é vantajoso no caso em que realmente você queira substituir os caracteres da tabela ASCII, como no caso da fonte. Por exemplo, você pode carregar um tile com o desenho da sua letra A maiúscula personalizada na posição de memória 65.
Aí sim você poderia usar o comando print. Esse método de substituir um tile você pode fazer em qualquer posição de memória e sempre que precisar. Ou seja, não é necessário limpar ou apagar a memória para carregar novos tiles. Basta utilizar novamente o load tiles configurada com a mesma posição já usada, que o comando vai sobrescrever os tiles antigos com os novos. A escolha da posição de memória a partir da qual você vai carregar seus tiles depende das necessidades do seu código. Exemplo, se em um determinado momento da execução uma imagem de fundo tem que ser carregada e as legendas mostradas se utilizam da maioria dos caracteres da tabela ASCII, então essa imagem tem que ser carregada a partir da posição 256. Se essa imagem tiver 100 tiles e você precisar carregar outra imagem, esta última tem que ser carregada a partir da posição 356. Mas se as legendas utilizarem somente letras maiúsculas, a primeira imagem pode ser carregada já a partir da posição 100 e a segunda da posição 200, certo? Bom, sobre o quarto parâmetro do load tiles eu vou explicar no próximo vídeo. Até lá então.